Posso ler um livro pra você? Esse livro não conta nenhuma história. Na verdade, ele cita algumas histórias e experiências. Jogos que dão medo, sustos, agonia e desconforto. E hoje vamos aprender sobre a arte de se fazer jogos de terror. Jogos de terror. No vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha em alguns jogos de terror que eu selecionei. E vamos ver como eles usam do terror, dos sustos e do desconforto. E no fim vamos descobrir como fazer o jogo de terror perfeito. Ou quase isso. Primeiro vamos separar o terror em algumas categorias, sendo essas o terror psicológico, que não usa o susto em si para fazer o medo, e sim de outros elementos. O terror que usa da importância para te dar o susto, que mais tarde eu vou explicar melhor. O terror que usa da imprevisibilidade para dar o susto, e o terror padrão, susto na cara mesmo, o famoso jumpscare. Todas essas categorias são meio que interligadas com terror psicológico, principalmente. Primeiro eu queria falar do terror psicológico, que por sinal é o meu tipo de terror favorito. O terror psicológico não necessariamente tem a ver com susto, por mais que ele possa usar o susto para causar esse tipo de terror. Esse tipo de terror tem como objetivo de causar agonia, ansiedade, nojo e entre outros sentimentos. Desconforto no geral. E para falar desse tipo de terror, eu separei em categorias também. Número 1. O medo do desconhecido. O medo do desconhecido é meio autoexplicativo. É o medo do desconhecido, ou seja, do que você não conhece. O exemplo de medo do desconhecido que eu posso citar aqui é o Void do Subnautica. Sério, olha esse lugar. É bizarro. Também tem a Crash Zone, que é funda e meio barrenta, fazendo com que você não consiga ver o chão e nem volta dele. Mas o principal jogo que eu queria citar nesse tipo de terror é o próprio Minecraft. Pô, quem nunca sentiu aquela sensação estranha enquanto jogava um Mine sozinho? Olha isso aqui. Me diz se isso não dá desconforto. A sensação que tem é de insegurança, de não saber o que tá depois da névoa. Além de que nessa época aqui era tudo novo e também as pessoas que jogavam eram crianças, então sempre ficava a dúvida do será que eu tô sozinho? Essa sensação ficava mais forte por conta das creepypastas, o tal do Herobrine. Herobrine foi o principal causador dessa sensação bizarra. Todo mundo sentia essa sensação estranha quando jogava, principalmente quando entrava nas cavernas. Número 2. Agonia e desconforto. Meio que todos os tipos de terror têm um desconforto, mas o desconforto que eu me refiro é o do nojo, relacionado à sujeira e à falta de higiene. E o jogo que eu trouxe para ilustrar esse sentimento é o Resident Evil 7. O Resident Evil 7 é perfeito para descrever esse sentimento. Tipo, olha essa cena. Fuck! Jesus, fuck! É, bem nojenta, né? O início desse jogo já entrega de cara esse sentimento de nojo. Pô, ele meio que já diz que é isso aqui que vai ter. Se você não quer spoiler, dá pra pular pra essa minutagem aqui. Mas eu vou falar só do início dele, meio com a sinopse, então não vai ser tanta coisa assim. Mas se quiser pular, pode pular pra essa minutagem. O jogo começa com a gravação da Mia avisando que já vai voltar pra casa. Só que aí, o protagonista mexe no computador e aparece outro vídeo. Nessa gravação, ela parece que não tá bem. Eu acho que ela não tá muito segura. Até porque ela manda o protagonista ficar longe dela, não ir procurar ela. Só que mesmo assim o Ethan vai. Até porque senão o jogo não ia acontecer. O Ethan chega dirigindo e aí ele encontra uma casa no meio de uma floresta. A porta tá trancada, então ele procura outro jeito de entrar. Procurando outro jeito de entrar, ele encontra uma van.
Ele encontra um caderno, uma revista, não sei, e atrás ele encontra um aviso: junte-se a nós. Que não parece que foi escrito pela mesma pessoa que escreveu no pôster. Alguns avisos bem estranhos, eu diria. Definitivamente isso é alguém. Só que ele some de repente. Andando mais um pouco, o jogo começa a ficar mais estranho. Simplesmente algumas pernas de um bicho morto, meio que podre, e um totem, uma passagem nojenta. O Ethan ignora e só decide continuar andando. Afinal, ele quer achar a namorada dele. Um pouco mais à frente, ele encontra, acho que é a carteira de identidade, só que dos Estados Unidos. Finalmente, ele entrou numa casa. A porta misteriosamente fecha, né? Em todo jogo ou filme de terror isso acontece. E é uma casa um pouquinho suja, eu diria. Tá, agora aqui é onde eu queria chegar. No início do jogo tem essa cozinha. E aqui é onde o jogo mostra que ele é bem nojentinho mesmo. Tipo, olha esses pratos. Além dessas coisas no cenário, tem algumas interações, como na mesa que tem essa panela e quando abre... A pia é meio nojenta, não queria nem tocar nisso. Um micro-ondas com um corvo morto e essa geladeira aqui. Aqui também outra cena que eu queria mostrar. Olha essa cena nojenta. Dá pra ver pelo reflexo da luz que a água é gordurenta. É bem nojento, a água toda gordurenta. Pum! Um cadáver podre, cheio de lava. E é isso, essas são as cenas que eu meio que queria mostrar. Olha aí a gordura da água, que nojo. Outras cenas que eu gostaria de citar é uma que você tá se esgueirando pra passar entre um vão e aparece esse monte de barata aí, que é o que eu botei aí no início. E a outra cena é a clássica do banquete. Essa cena aqui já diz tudo. Nesse jogo também tem um inimigo perseguidor, tipo o Mr. X do Resident Evil 2 ou o Nemesis do Resident Evil 3. Esse tipo de inimigo também ajuda a causar esse sentimento de agonia. Esse jogo se baseia muito no terror psicológico, que talvez teve uma influência do PT do Kojima, aquela beta que ele lançou. E pô, de verdade mesmo, é um jogo muito bom. O primeiro Resident Evil que eu joguei de verdade, eu tinha jogado o 4 antes, mas o 7 foi o que me conquistou e que me trouxe para o mundo do Resident Evil. Esse jogo realmente vale a pena. Outro jogo que faz esse tipo de terror muito bem é o Mouthwash. Ele tem uma história bem perturbadora. E eu não vou me aprofundar, mas vale a pena dar uma olhada. E eu recomendo o vídeo do EWIP para poder você dar essa olhadinha. Número 3. Sensação de risco. O jogo que eu trouxe para exemplificar essa categoria é o FNAF, especificamente o 2 e o 3. Diferente de seu antecessor, o FNAF 2 não possui portas, dando a sensação de insegurança. Aqui, se tiver um animatronic na sua frente, você pode usar a máscara ou a lanterna. Já no 3, se o Springtrap aparecer na porta, é só rezar para ele ser bonzinho. No 3 não tem nada pra te proteger. Se você errar e não trancar a tubulação, já era. Aqui esse sentimento é muito potencializado. Eu diria isso também do 4, mas esse se aproveita mais do som pra te fazer terror. É um mix do sentimento de insegurança por ser em um quarto e você ser uma criança indefesa. Além do uso do som dos animatronics, que é obrigatório pra se jogar o jogo. Número 4. O medo do real. Tá, esse aí eu ainda não joguei nenhum jogo relacionado a esse tema, então vai ser meio curto esse tópico. O jogo que eu trouxe aqui é o Kinitopet, que mexe com o seu PC. Pô, imagina você baixa um jogo de terror e ele começa a mexer no teu PC. Hoje em dia eu acho que eu não teria medo, até porque eu sei que ele vai fazer isso, mas com certeza eu acho que eu teria se eu não soubesse. Você não sabe o que ele vai fazer, ele poderia deletar esse roteiro aqui. Eu tenho esse jogo na minha wishlist, então quem sabe eu me aprofundo mais nesse jogo futuramente. O segundo tópico dos terrores da categoria de terror, as 4 que eu separei lá. Começando avisando que as categorias vão ficar mais curtas, porque eu queria mesmo falar do terror psicológico. Mas vamos lá logo. O susto que só é um susto porque é importante. E o jogo que eu trouxe para demonstrar é o Project Zomboid. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu me aprofundo muito mais nisso, mas resumidamente, no Project Zomboid você passa dias, semanas upando seu personagem, construindo base, explorando, e tudo isso pode acabar com um simples erro. Então o susto só é causado por conta desse medo de morrer, o medo de perder todo o tempo que você gastou no jogo. Se você quer entender um pouco mais, vale a pena dar uma olhadinha no meu vídeo. Ou não, né? Ele não é tão bom, não vou mentir.
imprevisibilidade. E para essa categoria eu não escolhi um jogo específico, mas basicamente é aquele tipo de momento nos jogos em que você tá tranquilo e sem esperar que algo vai acontecer, e aí... Oxi, ó pra onde eu vim. E vim sem querer, viu? E eu vim pra cá sem querer, viu? Eu vim sem querer pra cá, viu? Já salvei logo porque eu sou puta mesmo. É isso aí. Cara, eu não acredito que ele entrou aqui. Eu não vou nem salvar, porque eu acho que ele entrou na minha sala. Ai, se ele só sai. Cara, ele tinha... Um susto. Um bom exemplo disso é o Nemesis entrando na Safe Room do Resident Evil 3. E pra ser sincero, eu não lembro de muitos momentos agora, então caso lembre, pode deixar aí no comentário. Opa, eu do futuro aqui falando que o Alien Isolation também faz isso, usando o fogo. O fogo é uma maneira de atacar ele, e, se eu não me engano, quando você ataca muito ele usando fogo, ele só começa... Ele aprende que o fogo não meio que mata ele e só rusha em você, mesmo tomando o dano do fogo. Eu também não joguei Alien Isolation, mas eu queria muito, só que o jogo é R$180. Então ele vai ter que esperar um pouquinho. Susto padrão, a última categoria aqui. O susto padrão é aquele que você meio que já espera. Um bom exemplo é o Jumpscare do FNAF 1, que é justamente o jogo que eu trouxe. Eu acredito que o FNAF meio que deixou esse tipo de susto ultrapassado. Muita gente já se acostumou com esse tipo de Jumpscare. Eu mesmo não me assusto tanto quanto eu me assustava quando eu jogava na minha infância. Porque eu já tomei tanto susto que eu acabei me blindando para esse tipo de susto. E pra mim esse tipo de terror é o mais ultrapassado, que é construído basicamente em cima do medo de tomar susto. E é por isso que outros tipos de terror me encantam mais, como o terror psicológico, como eu citei no vídeo. Não tô dizendo que o FNAF é ruim, afinal quando ele saiu ele meio que criou um padrão em toda a indústria do terror. Mas ele ficou tão famoso, tão jogado e tão copiado que meio que ultrapassou esse tipo de susto. E a conclusão do vídeo... Esse vídeo foi praticamente sobre terror psicológico. Mas pô, eu não tenho culpa, até porque o terror psicológico meio que já tá presente em todos os tipos que eu citei hoje. A importância da morte meio que se encaixa com o fator psicológico, pra te dar um susto em Project Zomboid. A imprevisibilidade também, afinal você tá tranquilo, em paz, e aí do nada entra o Nemesis na sua sala. Na teoria é impossível um bicho entrar lá, Safe Room, só que ele tá lá. E o susto padrão também, que no caso é o medo de tomar susto, como eu falei. Fazer um jogo de terror perfeito é muito difícil, até porque tem um tipo de pessoa que se assusta muito facilmente com os sustos e outras que já são acostumadas. Então, cada pessoa tem a sua sensibilidade ao terror. E o mais da hora é que tem várias formas de se fazer terror. Na verdade, o susto em si não é necessário para se fazer um jogo bom de terror. Para mim, o desconforto é muito mais impactante do que um susto. O susto tu toma e depois tu esquece. Já o desconforto de uma história como Malt e Machine realmente te bota para pensar. E fica na tua cabeça por muito tempo. Acho que jogos de terror são diferentes para cada pessoa. Cada um vai ter uma experiência diferente. Tem gente que acha que Outlast é a coisa mais assustadora do mundo, e ao mesmo tempo tem um cara que não acha Outlast tão da hora. Resumindo, eu fiz um vídeo inteiro mostrando alguns tipos de jogos de terror, só pra te recomendar a jogar algum jogo de terror que envolva o terror psicológico. Então antes que eu me esqueça, vai experimentar um jogo de terror psicológico. E sobre o jogo de terror perfeito, eu não sei como faz.